Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que, olha, parece um mapa do tesouro. Ou talvez um manual de sobrevivência, né? Para quem atua no direito nessa era de inteligência artificial. A fonte é um artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, com um título que já chega assim dando uma voadora. Seus prompts de IA são inúteis no tribunal. Um título que é puro suco de honestidade, vamos combinar. E é importante dizer, né? O artigo não é um ataque à tecnologia, muito pelo contrário. Ele é, na verdade, um guia tático. A nossa análise aqui não é só para entender por que o Medeiros afirma que a maioria dos advogados está usando a IA de forma, digamos, amadora, mas para testar a solução que ele propõe. Será que funciona mesmo? Exato. A tese central dele é que um advogado brasileiro não pode usar um chat GPT como se estivesse, sei lá, pedindo uma legenda para foto de férias. A realidade do nosso judiciário com juízes lendo o equivalente a Guerra e Paz por dia exige uma abordagem completamente diferente. Mas a palavra inútil é forte, não é? Muita gente diria que já está ganhando tempo revisando textos. É um exagero. Olha, não acho que seja um exagero. Acho que é uma provocação necessária, porque, assim, ganhar tempo é bom, mas ganhar um processo é melhor. E é aí que entra a mudança de paradigma que o André Medeiros propõe. Abandonar o que ele chama de paradigma de escritor e adotar um paradigma de operador. A diferença é sutil, mas é a diferença entre usar a IA como um dicionário de sinônimos glorificado e usá-la como um estrategista de combate. Certo. Vamos desempacotar essa ideia então. O artigo começa com um diagnóstico bem direto do problema. Porque um comando que parece útil, tipo revisa este texto ou me dê ideias para esta petição, é, segundo ele, uma perda de tempo no contexto jurídico brasileiro. Porque esses comandos partem de uma premissa completamente falsa. A premissa de que existe um leitor interessado e com tempo do outro lado da mesa. A IA, por padrão, ela otimiza para clareza, coesão, sabe? Para um texto bonito. Mas como o Medeiros aponta, a advocacia no Brasil não é um concurso de redação. É, nas palavras dele, engenharia argumentativa e sobrevivência processual. A máquina não entende o que é um prazo fatal se esgotando e muito menos o que é um assessor de juiz com uma pilha de 1000 processos para analisar até sexta. De forma brutal, eu diria. Ele diz, o juiz lê milhares de páginas por semana. Ele não está interessado em você precisa ser capturado. Isso muda tudo, né? A gente é treinado para construir um argumento tijolo por tijolo, mas a realidade é que se os primeiros parágrafos não fisgarem o leitor, o resto da sua construção magnífica nem vai ser visitada. Precisamente. E os prompts genéricos, eles não treinam a IA para essa realidade. Eles lustram o texto, mas não o afiam. O que me leva a outra frase-chave do artigo. Clareza sem fundamentação é suicídio processual. Ser claro é o ponto de partida, não a linha de chegada. No direito, o seu texto precisa ser uma ferramenta, uma arma, um escudo. Cada parágrafo tem que ter uma função, sabe? Convencer, refutar, proteger. E a IA precisa de ordens para construir essa arma, e não apenas para polir a armadura depois de pronta. Entendi. A crítica faz sentido, mas essa abordagem tática não parece incrivelmente mais trabalhosa? Um advogado sob pressão de um prazo fatal realmente tem tempo para se tornar um engenheiro de prompts, em vez de simplesmente escrever a peça? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a aposta do artigo é que o tempo que você investe num bom prompt economiza horas de retrabalho e, mais importante, aumenta exponencialmente a chance de sucesso. E é aí que entram os 4 prompts táticos que o André Medeiros detalha. Eles são o coração do método. Certo, vamos ao primeiro então. O advogado do diabo. A ideia é pedir críticas em vez de ajuda. Mas, sinceramente, uma IA consegue ser uma boa crítica? A configuração padrão dela não é quase sempre concordar e ser prestativa. Exato. Por isso, o pulo do gato não é pedir o que você acha. É dar uma ordem e uma persona. O prompt instrui a IA a atuar como um desembargador rigoroso e cético ou um sócio sênior perfeccionista. Você não pede uma opinião, você exige uma análise de risco. O objetivo não é validação, é encontrar as vulnerabilidades antes que o seu adversário encontre. E como seria isso na prática? Vamos imaginar um caso simples.
uma empresa de software que não recebeu por um projeto que entregou. Perfeito. Em vez de pedir para a IA revise minha petição inicial, o advogado usaria o prompt do advogado do diabo e diria algo como: atue como advogado da empresa devedora e aponte todas as brechas argumentativas na minha peça. Verifique se minha tese sobre a entrega do software está alinhada com decisões recentes do STJ sobre obrigação de resultado. E critique o tom. Estou parecendo arrogante ou desesperado. O resultado não é um texto com a vírgula corrigida, é um relatório de riscos processuais. A IA poderia responder: risco 1. A cláusula 5.3 do contrato é ambígua sobre os critérios de aceite. A parte contrária vai explorar isso. Ou, risco 2. Você não juntou e-mails que comprovem a ciência do cliente sobre os atrasos no cronograma. Isso é ouro puro. Visto assim, a ferramenta se transforma numa sessão de sparring. Você treina para a luta antes de subir no ringue. Ok, faz sentido. E quando o problema não é a qualidade do argumento, mas a falta total dele? Aquele bloqueio criativo em frente à página em branco. Para isso, o artigo propõe um segundo prompt, ou destravador de teses. E, de novo, não é um me dê ideias genérico, sabe? É um pedido estruturado. O comando orienta a IA a agir como um jurista criativo e a propor 5 caminhos argumentativos distintos para o mesmo caso. Entendo a lógica por trás da estrutura, mas ao pedir 5 teses diferentes, a gente não corre o risco de receber 5 ideias superficiais em vez de uma que seja realmente aprofundada? Fico pensando na questão da qualidade versus quantidade. A resposta aqui é outra. É usar a IA para um brainstorming forçado, para fazer um exercício de pensamento lateral. No nosso caso da empresa de software, os 5 caminhos poderiam ser, por exemplo: 1. Tese da letra da lei. Focar puramente na cláusula de pagamento do contrato. 2. Tese dos princípios. Argumentar com base na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Tese por analogia. Buscar casos de outros setores. Entendi. De outros mercados. Isso, onde a entrega foi considerada cumprida mesmo com pequenas falhas. 4. Tese processual. Verificar se houve algum erro na notificação extrajudicial. E por aí vai. E a 5ª, uma tese de redução de danos. Se tudo mais falhar, propor um cálculo de pagamento proporcional. A IA não entrega a peça pronta. Ela desenha um mapa com todas as estradas possíveis. A escolha da rota, essa continua sendo da intuição humana do advogado. Gosto dessa metáfora do mapa. O terceiro prompt tem o meu nome favorito, o encantador de juízes. Isso soa um pouco manipulador? Não. Qual a fronteira entre persuasão e, tentar passar a perna no judiciário com um texto bem escrito? Eu acredito que o artigo redefine encantamento de uma forma muito pragmática. Não é sobre floreios ou linguagem poética. É sobre, e aqui eu cito Medeiros, facilitar a vida do assessor que vai minutar a decisão. O encantamento é, na verdade, empatia. É respeitar o tempo e a carga cognitiva de quem vai ler. Ok. Uma persuasão baseada na eficiência. Como o prompt faz isso na prática? Ele foca em 3 pontos. Primeiro, pede para a IA analisar a narrativa dos fatos e sugerir alterações para gerar empatia imediata. No nosso caso, em vez de um texto frio, a autora desenvolveu o software conforme contrato. A IA poderia sugerir algo como: por 18 meses, a equipe da autora trabalhou lado a lado com o cliente para construir uma ferramenta que resolveria seu principal gargalo operacional. O resultado foi entregue, mas o pagamento não. Nossa, a diferença é gritante. É, né? Segundo, o prompt checa se os requisitos de uma liminar, o famoso fumus boni iuris, e o periculum in mora estão gritantes na primeira página. E terceiro, ele entra no território do visual law, sugerindo onde usar negritos estratégicos, tópicos ou até uma linha do tempo. Não é manipulação, é design da informação. É transformar um bloco de texto intimidador num documento navegável. Entendi. E por fim, o quarto prompt, o auditor de peças. Esse parece ser um controle de qualidade, um super revisor. O que ele faz que um bom advogado já não deveria fazer? Ele faz com a velocidade e a precisão de uma máquina, liberando o humano para o que importa, a estratégia.
A auditoria que o Medeiros propõe vai muito além da gramática. O prompt ordena uma varredura técnica em 3 níveis. O primeiro é a caça ao juridiquês. Ah, essa é ótima. Sim. Eliminar expressões como data venia ou outrocin, que não acrescentam nada e só cansam o leitor. O segundo é um checklist de requisitos formais. Verificar se todos os pontos do artigo 319 do Código de Processo Civil estão na petição inicial. Um erro bobo aí pode atrasar o processo em meses. E o terceiro é a verificação de consistência. Valores, datas, nomes. A IA é o estagiário perfeito e incansável para essa tarefa, que não se cansa, não se distrai. Juntando tudo isso, a mensagem que fica é que os prompts são só a ponta do iceberg. O que o André Medeiros propõe, no fundo, é uma mudança de mentalidade. Mas essa ideia de se tornar um operador, ela não retira um pouco do artesanato, daquela arte que a gente imagina na advocacia? Eu vejo justamente o contrário. A proposta dele libera o advogado para focar exclusivamente no artesanato. O artigo usa uma metáfora que eu acho perfeita. A advocacia moderna exige ciborgues, a intuição humana na estratégia e a força bruta da máquina na estruturação. A estratégia, a empatia para sentir o caso, a malícia para antecipar o movimento do adversário, a sensibilidade para conversar com o cliente, isso continua sendo profundamente humano, insubstituível. A máquina cuida do trabalho pesado, checar a jurisprudência em massa, estruturar o texto, auditar detalhes. Ela não substitui o cérebro do advogado, ela o potencializa. É uma simbiose, então. Você deixa de gastar energia com tarefas que a máquina faz melhor e mais rápido, para concentrar essa energia onde você, humano, é imbatível. Exatamente. E quando o prompt que o advogado cria menciona artigos do Código de Processo Civil ou decisões do STF, ele está na prática treinando a IA com um contexto brasileiro. Ele está forçando aquele modelo de linguagem genérico a raciocinar dentro das regras do nosso jogo. Está transformando um canivete suíço numa ferramenta de precisão cirúrgica. O que, naturalmente, nos leva a uma questão um pouco mais ampla. Se este é o futuro, ou melhor, o presente, como ficam as faculdades de direito e os escritórios? Eles estão formando advogados para serem escritores de peças ou para serem operadores desses sistemas complexos? É a grande provocação que fica no ar. Será que a formação tradicional, focada na doutrina, na retórica, é suficiente? Ou a gente precisa de uma nova disciplina na grade curricular chamada, sei lá, engenharia de prompts jurídicos? O advogado do futuro talvez seja avaliado não apenas pela qualidade de seus textos, mas pela sofisticação dos comandos que ele dá às máquinas. Resumindo a nossa conversa, então, o que o artigo do André Medeiros nos dá é um guia prático para não ser engolido por essa onda de IA. É um convite para deixar de ser um usuário passivo e se tornar um comandante ativo da tecnologia, moldando-a para a realidade do campo de batalha jurídico brasileiro. E reforça uma verdade universal sobre qualquer ferramenta poderosa, né? A inteligência não está nela, mas na intenção e na profundidade do nosso comando. A qualidade da resposta está diretamente ligada à qualidade da pergunta. Comandos genéricos geram resultados medíocres. Comandos táticos, como os que o Medeiros descreve, geram resultados estratégicos. Isso me deixa com uma reflexão final. O artigo foca no universo do direito, mas essa lógica de criar prompts táticos em vez de genéricos, ela não se aplica a quase todas as profissões que dependem de conhecimento. Um médico tentando entender um diagnóstico raro, um engenheiro otimizando um projeto, um roteirista buscando saídas para uma cena. Quantos de nós estamos usando um poder computacional imenso como se fosse um bloco de notas, simplesmente porque não paramos para pensar em como perguntar melhor? Talvez a grande revolução não seja a existência da IA, mas o desenvolvimento da nossa habilidade de dialogar com ela. A questão que fica é, no nosso próprio campo de atuação, como podemos deixar de ser meros escritores para nos tornarmos operadores estratégicos das ferramentas que já estão em nossas mãos?